O sol da tarde pintava o horizonte de dourado quando Gabriel Montenegro pisou na areia da praia privativa de seu resort em Angra dos Reis. Aos 35 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, ele mantinha uma rotina rigorosa de exercícios, incluindo 1 hora diária de natação no mar. Enquanto se preparava para entrar na água, ajustando seus óculos de natação importados, notou uma movimentação incomum a alguns metros da costa. Uma mulher debatia-se na água, seus braços cortando o ar em movimentos desesperados. Os gritos de socorro ecoavam pela praia praticamente deserta, exceto por alguns funcionários do resort que pareciam paralisados pela situação. Sem hesitar, Gabriel mergulhou nas águas mornas do Atlântico, nadando com braçadas firmes em direção à mulher em perigo. Ao se aproximar, percebeu que ela era jovem. Provavelmente não passava dos 25 anos. Seus cabelos escuros grudavam em seu rosto enquanto ela continuava a lutar contra as águas. Gabriel a alcançou, envolvendo-a pela cintura com um braço enquanto usava o outro para nadar de volta à praia. "Fique calma, já estou com você", ele disse, sentindo o corpo dela tremer contra o seu. A mulher se agarrou a ele com força, quase dificultando seus movimentos, mas Gabriel era experiente o suficiente para manter o controle da situação. Quando finalmente chegaram à areia, uma pequena multidão já havia se formado. Os funcionários do resort correram com toalhas e água, cercando os dois com expressões preocupadas. Gabriel ajudou a mulher a se sentar, observando-a com mais atenção pela primeira vez. Ela era linda. Seus olhos cor-de-mel brilhavam intensamente, e mesmo com o cabelo molhado e a maquiagem borrada, havia algo magnético em sua presença. "Qual é seu nome?", perguntou ele, ainda recuperando o fôlego. "Laura", respondeu ela, sua voz ainda trêmula. "Laura Mendes, eu não sei como agradecer." Gabriel sorriu, passando a mão pelos cabelos molhados. "Não precisa agradecer. O importante é que está segura. Você é hóspede do resort?" Laura desviou o olhar por um momento, parecendo desconfortável. "Na verdade, não. Eu estava apenas passeando pela praia. Sei que é uma área privativa, me desculpe." Algo no tom dela chamou a atenção de Gabriel. Anos lidando com negociações o haviam tornado especialmente sensível a nuances na fala das pessoas. Havia algo não dito ali, algo que não se encaixava perfeitamente. "Não se preocupe com isso agora", ele respondeu, mantendo o sorriso diplomático que usava em suas reuniões de negócios. "O importante é que você receba atendimento adequado. Vou pedir que a equipe médica do resort faça um check-up." Laura se levantou rapidamente, recusando a ajuda oferecida. Não será necessário. Estou bem, verdadeiramente bem. Já tomei muito do seu tempo." Antes que Gabriel pudesse insistir, ela começou a se afastar, ainda enrolada na toalha do resort. Foi então que ele notou. Seus movimentos eram firmes demais para alguém que quase se afogou minutos atrás. Não havia o tremor característico nas pernas, nem a desorientação comum após um quase afogamento. Enquanto a observava partir, uma suspeita começou a se formar em sua mente. Os anos no mundo corporativo o haviam ensinado a reconhecer quando estava sendo manipulado, e algo naquela situação toda não parecia natural. Naquela noite, deitado em sua suíte presidencial, Gabriel não conseguia tirar Laura de seus pensamentos. Não pela sua beleza, embora fosse inegável, mas pela sensação crescente de que havia caído em algum tipo de armadilha. A questão era qual? O que ele não sabia era que aquele encontro aparentemente fortuito seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior, que mudaria sua vida de maneiras que ele jamais poderia imaginar. O destino havia lançado seus dados naquela tarde ensolarada, e as consequências daquele momento se desenrolariam pelos anos seguintes, tecendo uma trama complexa de amor, redenção e descobertas sobre o verdadeiro significado de enxergar além das aparências. 5 anos se passaram desde o incidente na praia. Gabriel Montenegro havia expandido ainda mais seu império empresarial, e sua vida pessoal parecia finalmente tomar o rumo que a sociedade esperava dele. Após anos de relacionamentos superficiais, encontrou em Helena Vasconcelos a parceira perfeita
ao menos aos olhos do mundo. Helena era a definição de sofisticação. Herdeira de uma tradicional família paulistana, ela complementava perfeitamente a imagem que Gabriel precisava manter. Seu noivado foi anunciado com pompa nas colunas sociais, e o casamento prometia ser o evento do ano. Em seu escritório, na cobertura de um dos arranha-céus mais imponentes de São Paulo, Gabriel observava a cidade através das janelas panorâmicas. Ultimamente, uma dor incômoda o perturbava atrás dos olhos, mas ele a ignorava, mergulhado em intermináveis reuniões e planilhas. Senhor Montenegro, a voz de sua secretária soou pelo interfone. A senhorita Helena está aqui. Helena entrou no escritório como se estivesse em uma passarela, seus saltos Louboutin ecoando no piso de mármore. Querido, precisamos resolver os últimos detalhes do casamento. O wedding planner está nos esperando. Gabriel piscou várias vezes, tentando focar a visão que parecia cada vez mais embaçada. Helena, podemos remarcar? Não estou me sentindo muito bem hoje. De novo essa história de dor de cabeça? Gabriel, nosso casamento é em 3 meses. Não temos tempo para... Suas palavras foram interrompidas quando Gabriel cambaleou, apoiando-se na mesa. Sua visão escureceu completamente por alguns segundos, causando pânico instantâneo. Gabriel! Helena exclamou, mais por obrigação do que por genuína preocupação. Alguém chame uma ambulância. As horas seguintes passaram em um borrão, de exames e consultas. O diagnóstico veio como um choque, uma hemorragia ocular severa, causada por estresse extremo e pressão alta não tratada. O médico foi enfático. Sem um período de repouso absoluto e cuidados específicos, Gabriel poderia perder a visão permanentemente. Ele precisará de acompanhamento constante, explicou o médico. Alguém com experiência em cuidados especiais, que possa monitorá-lo 24 horas por dia. Helena mexia nervosamente em suas pulseiras de ouro. Mas e o casamento? Todos os preparativos já estão em andamento. O casamento é o menor dos problemas agora, respondeu o médico, lançando um olhar reprovador à noiva. Seu noivo precisa de cuidados imediatos. No quarto do hospital, Gabriel tentava processar tudo o que estava acontecendo. A escuridão que o cercava era assustadora, mas mais perturbadora ainda era a reação de Helena. Em meio à confusão de vozes e sons, ele conseguia distinguir claramente o tom de inconveniência em sua voz. Precisamos contratar alguém imediatamente, Helena declarou, seu tom empresarial. Vou pedir à minha secretária que faça algumas entrevistas. Não posso deixar minhas obrigações sociais para ser enfermeira. Gabriel sentiu um aperto no peito. Era assim que sua noiva via a situação? Como um inconveniente em sua agenda social. Eu mesmo faço a seleção, ele disse firmemente. Posso não estar enxergando, mas ainda posso ouvir e julgar as pessoas. Mas, querido, você não está em condições... Helena, ele a interrompeu, sua voz carregando uma autoridade que raramente usava com ela. Isso não está em discussão. É a minha vida, minha saúde. O silêncio que se seguiu foi tenso. Gabriel podia imaginar a expressão contrariada de Helena. Aquela que ela sempre fazia quando as coisas não saíam exatamente como planejava. O que nenhum dos dois sabia era que o destino estava prestes a dar mais uma de suas reviravoltas. A pessoa que acabaria cuidando de Gabriel já estava mais próxima do que eles imaginavam, carregando consigo segredos e arrependimentos que mudariam para sempre o rumo daquela história. Enquanto isso, em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, Laura Mendes observava um anúncio de emprego em seu computador. Após anos de estudo e dedicação, ela havia se formado em enfermagem, especializada em cuidados especiais. Seus dedos pairaram sobre o teclado, enquanto ela lia a descrição da vaga. Procura-se enfermeira particular para empresário com deficiência visual temporária. Seu coração acelerou ao reconhecer o nome da empresa contratante. Depois de 5 anos, o destino lhe apresentava uma oportunidade de redenção. Mas será que ela teria coragem de enfrentar seu passado e as consequências de suas antigas escolhas? Laura ajustou o colarinho de sua blusa branca pela 3ª vez, enquanto aguardava na recepção da Montenegro Incorporações. Seu currículo,
cuidadosamente elaborado ao longo dos últimos 5 anos, repousava em seu colo. Cada certificado, cada especialização havia sido escolhida com um propósito que ia muito além da simples progressão profissional. Senhora Mendes, a secretária chamou. O senhor Montenegro a receberá agora. Seguindo pelo corredor espelhado, Laura tentava controlar sua respiração. O escritório havia sido adaptado para a condição temporária de Gabriel. As cortinas estavam fechadas, criando uma iluminação suave que não agrediria seus olhos sensíveis. Gabriel estava sentado em sua poltrona, os olhos protegidos por óculos escuros. Mesmo sem poder vê-la, sua postura emanava a mesma autoridade de anos atrás. Ao seu lado, Helena folheava alguns documentos com expressão entediada. Por favor, sente-se, Gabriel indicou, surpreendendo Laura com sua precisão espacial. Conte-me sobre sua experiência. Laura engoliu em seco, modulando sua voz para soar ligeiramente diferente do seu tom natural. Anos de culpa e arrependimento a haviam ensinado a se reinventar. Me formei em enfermagem há 3 anos, com especialização em cuidados especiais e reabilitação, começou ela. Trabalhei com diversos pacientes em recuperação, incluindo casos de deficiência visual temporária. Helena interrompeu, sem erguer os olhos dos papéis. Suas referências são impressionantes, mas por que deixou seu último emprego? Meu paciente se recuperou completamente, Laura respondeu com simplicidade. É sempre esse o objetivo do nosso trabalho, tornarmos-nos desnecessários. Algo na resposta fez Gabriel inclinar levemente a cabeça, como se tentasse captar algo além das palavras. Sua voz tem algo familiar nela. O coração de Laura disparou. Deve ser porque tem o sotaque carioca. O senhor passou muito tempo no Rio, não é? Sim, pode ser isso, Gabriel respondeu, mas seu tom sugeria que não estava totalmente convencido. Helena fechou a pasta com um movimento brusco. Bem, acho que já vimos o suficiente. Entraremos em contato se... Você está contratada, Gabriel. A interrompeu. Pode começar amanhã? Gabriel, Helena protestou, não podemos tomar uma decisão assim, sem verificar todas as referências. Posso não estar enxergando, Helena, mas minha intuição para pessoas continua perfeitamente funcional. Ele respondeu com firmeza. Algo me diz que a senhora Mendes é a pessoa certa. Laura sentiu o peso da ironia em suas palavras. Se ele soubesse quem ela realmente era, jamais diria isso. O remorso, seu companheiro constante nos últimos anos, apertou seu peito. Posso começar amanhã mesmo, ela confirmou, sua voz levemente trêmula. Após acertar os detalhes práticos, Laura deixou o escritório sentindo-se simultaneamente vitoriosa e derrotada. No elevador, sozinha, permitiu-se um momento de vulnerabilidade. 5 anos antes, ela era apenas uma jovem desesperada, manipulada, por pessoas que prometeram uma vida melhor. O plano era simples: fingir um afogamento, atrair a atenção do milionário e depois usar a gratidão dele para conseguir dinheiro. Mas algo havia dado errado. Não com o plano, mas com ela mesma. O momento em que Gabriel a salvou, a genuína preocupação em seus olhos, a maneira como não hesitou em arriscar sua própria vida. Tudo isso a perseguiu nos anos seguintes. Foi essa culpa que a levou a mudar de vida, a estudar enfermagem, a realmente querer fazer a diferença na vida das pessoas. Em seu apartamento modesto, naquela noite, Laura organizava seus uniformes enquanto recordava o caminho que a trouxe até ali. As pessoas que a haviam manipulado desapareceram há muito tempo, mas as marcas de suas ações permaneciam. Dessa vez será diferente, murmurou para si mesma, tocando o crucifixo que carregava no pescoço. Um presente de sua falecida avó, a única pessoa que realmente acreditou em sua capacidade de mudança. Dessa vez, vou realmente ajudar alguém. O que Laura não sabia era que sua busca por redenção estava prestes a se tornar muito mais complicada. O coração tem suas próprias regras e mesmo as melhores intenções podem se transformar em dilemas ainda maiores quando o amor decide entrar em cena. O primeiro dia de trabalho começou antes do nascer do sol. Laura chegou à cobertura de Gabriel às 6 da manhã, conforme combinado. A governanta, Dona Zuleide,
uma senhora de semblante severo, a recebeu com um olhar avaliador. "O Sr. Montenegro é muito exigente", advertiu a governanta, guiando Laura pelo apartamento luxuoso. A última enfermeira não durou nem 3 dias. A noiva dele, Dona Helena, a dispensou porque a moça estava sendo informal demais com o patrão. Laura absorveu a informação em silêncio, notando como cada cômodo do apartamento refletia mais o status social do que a personalidade de seu dono. Tudo era impecável, mas frio, como uma página de revista de decoração. "O quarto dele é por aqui", Dona Zuleide indicou. "Ele acorda às 7. Gosta do café servido na varanda, mesmo agora que não pode ver à vista. Tem uma rotina rigorosa de medicações que... Já estou acordado." A voz de Gabriel soou do quarto, interrompendo as instruções. "E posso ouvir perfeitamente vocês falando sobre mim." Laura entrou no quarto, encontrando Gabriel sentado na beira da cama king size. Mesmo sem poder ver, ele mantinha a postura elegante, vestindo um hobby de seda azul marinho. "Bom dia, Sr. Montenegro." Ela cumprimentou, mantendo o tom profissional. "Sou Laura, sua nova enfermeira." "Por favor, me chame de Gabriel." Ele respondeu, um leve sorriso nos lábios. "Não preciso de tanta formalidade dentro da minha própria casa." Laura começou sua rotina de trabalho, ajudando-o com as atividades matinais. Suas mãos, treinadas por anos de prática, eram firmes mas gentis ao guiá-lo pelo banheiro, respeitando sua privacidade enquanto garantia sua segurança. "Você tem mãos de pianista", ele comentou enquanto ela aplicava o colírio prescrito. "Delicadas, mas seguras." "Na verdade, já toquei piano", ela respondeu, surpresa com a observação precisa. "Mas isso foi há muito tempo." "Por que parou?" A pergunta pegou Laura desprevenida. A verdade era que ela havia vendido seu piano, herança de sua avó durante seus tempos difíceis, antes do incidente na praia. Mais uma decisão da qual se arrependia amargamente. "Às vezes a vida nos leva por outros caminhos", respondeu vagamente. Gabriel pareceu perceber algo em sua voz, aquela nota de melancolia que ela tentou esconder. "Sabe, tenho um piano de cauda na sala de música. Ninguém o usa há anos. Seria um desperdício deixá-lo em silêncio." "Senhor Montenegro, Gabriel", ela se corrigiu. "Não acho apropriado." "Por favor", ele a interrompeu suavemente. "A música seria bem-vinda nesta escuridão temporária. Além disso, preciso de algo para me distrair das ligações incessantes de Helena sobre os preparativos do casamento." Laura notou a forma como ele mencionou o casamento. Não havia alegria em sua voz, apenas resignação. Enquanto o ajudava a se vestir, percebeu como seus ombros ficavam tensos toda vez que o celular tocava, com o toque especial designado para a noiva. O dia transcorreu em uma rotina tranquila. Laura lia para ele os relatórios importantes da empresa, ajudava com a correspondência e garantia que todos os medicamentos fossem tomados nos horários corretos. À tarde, durante uma sessão de fisioterapia ocular, Helena apareceu sem aviso prévio. "Querido, trouxe os convites para sua aprovação", ela anunciou, ignorando completamente o fato de que Gabriel estava no meio de um exercício importante. "Sei que você não pode ver agora, mas preciso da sua opinião sobre o papel e a textura." "Helena", Gabriel respondeu com paciência controlada, "estou no meio de um tratamento. Mas os convites precisam ser enviados esta semana. O prazo da gráfica. A saúde do seu noivo não é mais importante que prazos de gráfica." Laura interferiu antes que pudesse se conter, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Um silêncio tenso preencheu o ambiente. Helena virou-se lentamente para encará-la, seus olhos faiscando de indignação. "Desculpe", Laura acrescentou, rapidamente, "mas interromper os exercícios pode prejudicar o tratamento." Para sua surpresa, Gabriel sorriu. "A senhora Mendes está certa, Helena. Podemos ver isso mais tarde?" Helena saiu do apartamento visivelmente contrariada, seus saltos ecoando com mais força que o necessário no piso de mármore. "Obrigado", Gabriel disse depois que ela saiu. "É refrescante ter alguém que se preocupa realmente com minha recuperação." Laura sentiu seu coração apertar.
Se ele soubesse a verdade sobre seu passado, sobre como ela havia manipulado sua bondade anos atrás, mas agora, mais do que nunca, estava determinada a provar que havia mudado, que merecia a confiança que ele depositava nela. O que ela não sabia era que suas ações daquele dia haviam plantado uma semente, não apenas de redenção, mas de algo muito mais profundo e complexo que começava a florescer nas sombras daquela cobertura luxuosa. As semanas se passaram e uma rotina confortável se estabeleceu na cobertura de Gabriel. Laura, cada vez mais à vontade em seu papel, não apenas cuidava de suas necessidades médicas, mas também se tornava uma presença constante e reconfortante em sua vida diária. Uma tarde, enquanto Gabriel repousava após uma sessão particularmente intensa de fisioterapia ocular, Laura se viu sozinha na sala de música. Seus dedos roçaram as teclas do piano de cauda, um Steinway & Sons majestoso que parecia implorar para ser tocado. Hesitante, ela se sentou no banco. Fazia anos que não tocava, mas as memórias de sua avó, paciente e amorosa, ensinando-a as primeiras notas, inundaram sua mente. Quase sem perceber, começou a tocar uma melodia suave. Clair de Lune, de Debussy. As notas fluíam de seus dedos como se nunca tivessem parado de tocar. Laura se perdeu na música, deixando que as emoções reprimidas por tanto tempo encontrassem expressão através daquelas teclas de marfim. Não pare! A voz de Gabriel soou da porta, sobressaltando-a. Por favor, continue. Laura, pega de surpresa, hesitou por um momento, mas retomou a melodia. Gabriel se aproximou lentamente, guiando-se pelo som até encontrar uma poltrona próxima. Você toca maravilhosamente, ele comentou quando a música chegou ao fim. Por que disse que não tocava mais? Laura sentiu o peso da culpa em seu peito. É complicado. Houve um tempo em minha vida em que tive que abrir mão de muitas coisas. O piano foi uma delas. Gabriel inclinou a cabeça, como se tentasse decifrar algo além das palavras dela. Sabe, desde que perdi temporariamente a visão, percebi como dependemos demais desse sentido. Às vezes ouvir é muito mais revelador. O que quer dizer? Laura perguntou, um leve tremor em sua voz. Sua música, ela carrega uma tristeza profunda, um arrependimento. Posso sentir que há muito mais em sua história do que você conta. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades não ditas. Laura lutava internamente, dividida entre o desejo de confessar tudo e o medo de perder a confiança que havia conquistado. Todos temos segredos, coisas das quais não nos orgulhamos, Gabriel continuou, sua voz suave. Mas o que realmente importa é quem escolhemos ser hoje, não é? Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Laura. Às vezes o passado nos persegue, por mais que tentemos deixá-lo para trás. Gabriel estendeu a mão buscando a dela. Laura hesitou por um momento antes de aceitá-la. O toque era gentil, reconfortante. Seja lá o que for que a atormenta, Laura, saiba que suas ações falam mais alto que qualquer erro do passado. Você tem sido muito mais que uma enfermeira para mim. Tem sido uma amiga, uma luz nessa escuridão temporária. Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma conexão mais profunda, além das palavras ou da visão, começou a se formar. Laura sentiu seu coração acelerar. Uma mistura de gratidão, alívio e algo mais. Algo que ela não se permitia sentir há muito tempo. O momento foi interrompido pelo som do elevador chegando ao andar. Helena entrou na sala, sua presença quebrando a atmosfera íntima que havia se formado. Gabriel, querido, trouxe o pessoal da decoração para discutirmos os últimos detalhes do... não sabia que estava ocupado. Ela parou, notando as mãos ainda unidas de Gabriel e Laura. Laura se levantou rapidamente, retomando sua postura profissional. Estávamos apenas terminando alguns exercícios de coordenação motora, ela explicou, sua voz traindo um leve tremor. Helena lançou um olhar desconfiado, mas logo voltou sua atenção para Gabriel. Amor, precisamos realmente finalizar essas decisões. O casamento está se aproximando e... Gabriel soltou um suspiro quase imperceptível. Claro, Helena. Pode me dar apenas alguns minutos? Preciso terminar minha sessão com Laura.
Enquanto Helena saía da sala visivelmente contrariada, Gabriel se voltou para onde sabia que Laura estava. Obrigado pela música. Foi revelador. Laura observou enquanto ele se afastava, guiado por Helena. Seu coração estava em tumulto. A conexão que sentira momentos antes era inegável. Mas as circunstâncias, o noivado de Gabriel, seu próprio passado obscuro, tornavam tudo infinitamente complicado. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Laura se pegou tocando as teclas de um piano imaginário, revivendo o momento. Ela sabia que estava entrando em um terreno perigoso, mas pela primeira vez em anos, sentia que havia encontrado um propósito, maior que a mera redenção. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções para Laura. Cada momento ao lado de Gabriel parecia carregado de significado. Cada toque acidental enviava arrepios por sua pele. Ela se esforçava para manter a compostura profissional, mas estava ficando cada vez mais difícil ignorar os sentimentos que cresciam em seu peito. Gabriel, por sua vez, se via cada vez mais intrigado por sua enfermeira. Mesmo sem poder vê-la, sentia sua presença de forma quase palpável. A voz dela se tornara seu farol na escuridão, guiando-o não apenas através dos cômodos de seu apartamento, mas também por um labirinto emocional que ele mal compreendia. Uma manhã, enquanto Laura o ajudava com seus exercícios de reabilitação, Gabriel decidiu abordar o assunto que o intrigava há semanas. Laura, ele começou sua voz suave, há algo em você que me intriga. Às vezes tenho a sensação de que nos conhecemos há muito mais tempo. O coração de Laura acelerou. Será que ele havia finalmente conectado os pontos? Como assim? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Não sei explicar, Gabriel continuou. É como se houvesse uma familiaridade, algo além dessa convivência recente. Principalmente quando você fala ou quando toca piano. Laura engoliu em seco, sentindo o peso da culpa e do segredo que carregava. Talvez seja apenas porque passamos muito tempo juntos nos últimos meses, ela sugeriu, tentando desviar o assunto. Gabriel sorriu, mas era um sorriso pensativo. Pode ser. Mas sabe, desde que perdi temporariamente a visão, comecei a confiar mais em meus outros sentidos. E algo me diz que há mais em sua história do que você conta. Antes que Laura pudesse responder, o som do elevador anunciou a chegada de Helena. Ela entrou no apartamento como um furacão, carregando pastas e amostras de tecidos. Gabriel, querido, finalmente consegui um horário com o chefe para decidirmos o menu do casamento. Precisamos ir agora. Gabriel suspirou, uma expressão de cansaço cruzando seu rosto. Helena, você sabe que não posso sair assim. Meu médico recomendou. Bobagem. Helena o interrompeu. Você não pode ficar trancado aqui para sempre. Além disso, o chefe é um gênio da gastronomia molecular. Ele preparou um menu especial que você pode experimentar mesmo sem ver. Laura observava a cena, sentindo uma mistura de compaixão por Gabriel e uma pontada de ciúmes que ela tentava ignorar. Senhor Montenegro, ela interveio, retomando o tom profissional. Talvez não seja aconselhável. Helena lançou um olhar cortante para Laura. Com todo respeito, senhora enfermeira, mas acho que posso cuidar do meu noivo por algumas horas. Afinal, em breve serei sua esposa. O silêncio que se seguiu foi tenso. Gabriel parecia desconfortável, dividido entre seu senso de dever e o desejo de agradar sua noiva. Está bem, ele finalmente cedeu. Mas apenas por algumas horas. Laura, você poderia nos acompanhar? Só por precaução. Helena não conseguiu esconder sua irritação com a sugestão, mas não ousou contestar. Laura, por sua vez, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Acompanhá-lo significava prolongar seu tormento, mas também garantir o bem-estar de Gabriel. A degustação no renomado restaurante foi uma experiência surreal. O chefe, empolgado com o desafio de impressionar um cliente temporariamente cego, criou pratos que eram verdadeiras sinfonias de sabores e texturas. Gabriel parecia genuinamente impressionado, mas Laura notava como ele frequentemente virava o rosto em sua direção, como se buscasse sua presença silenciosa. Helena, por outro lado, estava mais preocupada em fazer networking com os outros clientes do restaurante do que com a experiência do noivo. Várias vezes,
Laura teve que intervir discretamente para ajudar Gabriel com os talheres ou para descrever algum elemento do prato que ele não conseguia identificar. No meio da refeição, um incidente inesperado ocorreu. Gabriel, ao tentar alcançar seu copo d'água, derrubou acidentalmente uma taça de vinho. O líquido escarlate espalhou-se pela toalha branca, criando uma mancha que parecia crescer a cada segundo. Helena soltou um grito abafado de constrangimento, mais preocupada com os olhares dos outros clientes do que com o desconforto do noivo. Laura instintivamente correu para ajudar Gabriel. "Está tudo bem", ela sussurrou, limpando delicadamente suas mãos com um guardanapo. Acidentes acontecem. Naquele momento, com as mãos de Laura nas suas, Gabriel sentiu uma onda de emoções que não conseguia explicar. A gentileza do toque, a compreensão em sua voz, tudo contrastava drasticamente com a reação de Helena. "Obrigado", ele murmurou, sua voz carregada de uma gratidão que ia além daquele simples gesto. Laura sentiu seu coração acelerar. O momento entre eles parecia suspenso no tempo, carregado de possibilidades não ditas. Helena, recuperando-se do choque inicial, interveio. "Acho que já chega por hoje. Vamos para casa, querido." No caminho de volta, o silêncio no carro era pesado. Laura, sentada no banco de trás, observava o perfil tenso de Gabriel e a postura rígida de Helena. Era como se o incidente no restaurante tivesse exposto fissuras em um relacionamento que, até então, parecia perfeito aos olhos do mundo. De volta ao apartamento, enquanto ajudava Gabriel a se preparar para dormir, Laura não conseguia tirar da cabeça os eventos do dia. Ela sabia que estava se apaixonando, e isso a aterrorizava. Não apenas pelo fato de Gabriel ser seu paciente e estar noivo, mas porque seu segredo, o passado que ela tanto tentava esconder, pairava como uma sombra ameaçadora sobre qualquer possibilidade de felicidade. Naquela noite, deitada em sua cama solitária, Laura chorou silenciosamente. Ela havia entrado naquela situação buscando redenção, mas agora se via presa em uma teia de emoções e segredos que ameaçava sufocá-la. O que ela não sabia era que a poucos quilômetros dali, em sua cobertura luxuosa, Gabriel também estava acordado, seus pensamentos repletos de dúvidas e de uma voz que o perseguia em seus sonhos. Uma voz que ele começava a suspeitar, conhecia de um passado não tão distante. O sol mal havia nascido quando Laura chegou à cobertura de Gabriel naquela manhã. Ela havia passado a noite em claro, atormentada por seus sentimentos conflitantes e pelo peso de seu segredo. Ao entrar no apartamento, encontrou uma cena inusitada. Gabriel estava na cozinha tentando preparar seu próprio café da manhã. "Gabriel!" ela exclamou, correndo para ajudá-lo. "O que está fazendo? Poderia ter se machucado." Ele sorriu, aquele sorriso que fazia o coração dela palpitar. "Bom dia, Laura. Achei que já era hora de tentar fazer algumas coisas sozinho. Afinal, não posso depender de você para sempre, não é?" A frase, embora dita com leveza, atingiu Laura como um soco no estômago. Era verdade, ela não estaria ali para sempre. Em algum momento, Gabriel recuperaria a visão, se casaria com Helena e ela voltaria para sua vida solitária, carregando consigo memórias e arrependimentos. "Você está certa, foi imprudente", Gabriel continuou, notando o silêncio dela. "É que, às vezes, me sinto tão impotente. Antes eu controlava cada aspecto da minha vida e agora..." Laura o guiou gentilmente até uma cadeira. "É normal se sentir assim, mas você está fazendo progressos incríveis. Logo estará fazendo muito mais que apenas café." Enquanto preparava o de jejum, Laura não pôde deixar de notar como a atmosfera entre eles havia mudado. Havia uma intimidade, uma compreensão mútua que ia além da relação paciente-enfermeira. "Laura", Gabriel chamou suavemente, "há algo que venho querendo lhe perguntar há dias." O coração dela acelerou. "Sim, aquela música que você tocou no piano, Clair de Lune. Há algo nela, na forma como você a interpreta, que me lembra..." Nesse momento, o som do elevador interrompeu a conversa. Helena entrou no apartamento, seguida por uma equipe de decoradores. "Surpresa, amor", ela anunciou alegremente. "Trouxe a equipe para começarmos a redecoração.
Afinal, depois do casamento, este será nosso ninho de amor. Gabriel pareceu atordoado com a súbita invasão. Helena, não acha que é um pouco cedo para isso? Ainda estou em recuperação e... Bobagem! Ela o interrompeu. O médico disse que você está progredindo maravilhosamente. Além disso, preciso da sua opinião sobre as texturas e materiais. Laura observava a cena, sentindo-se cada vez mais deslocada. Helena começou a guiar Gabriel pelo apartamento, descrevendo as mudanças planejadas e fazendo-o tocar amostras de tecidos e superfícies. E aqui, querido, pensei em substituir aquele piano velho por uma escultura moderna. Afinal, ninguém o usa mesmo, Helena comentou casualmente. Gabriel franziu o senho. Não, o piano fica. Na verdade, ele hesitou por um momento. Laura tem tocado para mim. É terapêutico. Helena lançou um olhar cortante para Laura. Oh, não sabia que nossa enfermeira tinha tantos talentos ocultos. O resto do dia transcorreu em um turbilhão de atividades. Laura se manteve à margem, ajudando Gabriel quando necessário, mas sentindo-se cada vez mais como uma intrusa. À noite, exausta e emocionalmente drenada, ela se preparava para ir embora quando Gabriel a chamou para um momento a sós na varanda. Me desculpe por hoje, ele disse, sua voz baixa. Helena às vezes pode ser um pouco... intensa. Laura engoliu, em seco. Não precisa se desculpar, ela é sua noiva. É natural que queira participar da sua vida. Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse algo. Sabe, Laura, desde que perdi temporariamente a visão, comecei a ver, ou melhor, sentir, as coisas de uma forma diferente. E há algo em você, algo que me intriga profundamente. O coração de Laura disparou. Ela sabia que estava chegando o momento que tanto temia. Gabriel, Sua voz, ele continuou, tem algo nela que me é familiar. Não apenas familiar, mas significativo. Como se fosse parte de uma memória importante que não consigo acessar completamente. Laura sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Era agora ou nunca. Gabriel, há algo que preciso te contar. Algo sobre mim, sobre nós. Nesse momento, o celular de Gabriel tocou. Era Helena, perguntando onde ele estava. O momento de revelação se dissipou como fumaça ao vento. Preciso ir, Laura disse rapidamente, sua voz tremendo. Amanhã conversamos. Enquanto o elevador descia, levando-a para longe da cobertura, Laura sentia como se estivesse deixando uma parte de si para trás. Ela sabia que não podia mais adiar a verdade. Mas como contar a Gabriel que ela era a mulher que ele havia salvado anos atrás? Como explicar que aquele encontro, que para ele foi um ato de heroísmo, para ela havia sido o início de uma jornada de redenção? Em seu apartamento, Laura passou horas em frente ao espelho, ensaiando as palavras que diria a Gabriel no dia seguinte. Ela sabia que, ao revelar a verdade, poderia perder tudo: seu emprego, a confiança dele e qualquer chance de um futuro juntos. Mas o peso do segredo havia se tornado insuportável. Enquanto isso, na cobertura, Gabriel permanecia na varanda, perdido em pensamentos. As palavras não ditas de Laura ecoavam em sua mente, misturando-se com fragmentos de memórias e sensações. Ele sabia que algo importante estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar tudo. E pela primeira vez em muito tempo, Gabriel Montenegro sentiu medo do que o amanhã poderia trazer. Amanhã chegou com uma intensidade quase palpável. Laura entrou no elevador da cobertura de Gabriel, com o coração aos pulos, ensaiando mentalmente, pela 1000ª vez, as palavras que diria. Hoje seria o dia. Não havia mais como adiar a verdade. Ao entrar no apartamento, Laura foi surpreendida por um silêncio incomum. Geralmente, a essa hora, Gabriel já estaria na sala, esperando por seu café da manhã e pela leitura dos jornais do dia. Gabriel? Ela chamou, sua voz ecoando pelo espaço vazio. Estou aqui, veio a resposta da varanda. Laura o encontrou sentado em uma espreguiçadeira, o rosto voltado para o horizonte que ele não podia ver. Havia algo diferente em sua postura, uma tensão quase palpável. Bom dia,
Ela disse suavemente: "Está tudo bem?" Gabriel virou o rosto em sua direção e, mesmo através dos óculos escuros, Laura podia sentir a intensidade de seu olhar. "Laura", ele começou, sua voz carregada de emoção, "passei a noite toda pensando sobre você, sobre nós, sobre tudo." O coração dela acelerou. "Gabriel, eu..." "Por favor", ele a interrompeu gentilmente. "Deixe-me falar primeiro. Desde que você chegou aqui, algo mudou. Não apenas na minha rotina, mas em mim. Sua voz, seu toque, sua presença, tudo isso despertou algo em mim que eu não sabia que existia. Ou talvez algo que eu havia esquecido." Laura sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Ela queria falar, confessar tudo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Gabriel continuou: "Ontem à noite, depois que você saiu, tive um sonho. Um sonho tão vívido que parecia mais uma memória. Eu estava na praia, o sol se pondo, e havia uma mulher. Ela estava se afogando. Eu a salvei, mas quando olhei em seus olhos..." Ele pausou como se buscasse as palavras certas. "Eram seus olhos, Laura. Tenho certeza disso agora. Era você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todas as palavras que ela havia ensaiado, todos os cenários que imaginara, nada a preparara para esse momento. "Gabriel", ela finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo, "há algo que preciso te contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo." Com o coração pesado, Laura começou a contar sua história. Sobre como, anos atrás, desesperada e manipulada por pessoas erradas, ela havia fingido se afogar para atrair a atenção de um milionário. Sobre como o ato heróico de Gabriel a salvara não apenas das águas, mas de uma vida de mentiras e manipulações. Sobre como, movida pela culpa e pelo desejo de redenção, ela havia mudado completamente sua vida, estudado enfermagem. Tudo para um dia poder retribuir o que ele fizera por ela. "Eu nunca imaginei que seria você." Ela concluiu, lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Quando vi o anúncio para esta vaga, achei que era o destino me dando uma chance de me redimir. Mas então eu te conheci de verdade e tudo mudou." Gabriel permaneceu em silêncio por longos momentos, sua expressão ilegível por trás dos óculos escuros. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, controlada. "Por que não me contou antes?" "Eu tive medo", Laura admitiu. "Medo de perder sua confiança. Medo de que você me visse apenas como aquela garota desesperada de anos atrás. E depois eu tive medo de perder isso, essa conexão que desenvolvemos." Gabriel se levantou lentamente, caminhando até a balaustrada da varanda. "Sabe o que é irônico?" ele disse, um sorriso triste em seus lábios. "Aquele dia na praia foi o dia em que comecei a questionar tudo na minha vida. A maneira como eu vivia, as pessoas ao meu redor, tudo parecia tão vazio. E agora, anos depois, é você quem me faz questionar tudo novamente." Laura deu um passo em sua direção, hesitante. "Gabriel, Nesse momento, o som do elevador anunciou a chegada de alguém. Helena entrou na varanda, sua expressão mudando de alegria para confusão ao ver a cena diante dela. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, olhando de Gabriel para Laura. Gabriel se virou lentamente. "Helena, precisamos conversar. Todos, nós..." O que se seguiu foi uma conversa intensa e emocionalmente carregada. Gabriel, com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, explicou a situação. Falou sobre o incidente na praia anos atrás, sobre como Laura havia entrado em sua vida novamente e sobre as revelações daquela manhã. Helena oscilava entre incredulidade e fúria. "Você está me dizendo que essa impostora tem manipulado você todo esse tempo, e você está defendendo ela?" "Não, Helena", Gabriel respondeu firmemente. "Estou dizendo que pela primeira vez em muito tempo, estou vendo as coisas com clareza. E não apenas por causa de Laura, mas por causa de tudo isso." Ele gesticulou, indicando sua condição atual. "Perder temporariamente a visão me fez enxergar o que realmente importa." As horas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e confrontos. Helena, indignada,
Deixou o apartamento jurando que Gabriel se arrependeria. Laura, por sua vez, ofereceu-se para sair, sentindo que sua presença só complicaria mais as coisas. Mas Gabriel a surpreendeu segurando sua mão gentilmente. Fique, ele pediu. Temos muito o que conversar, muito o que entender. Sobre o passado, sobre o presente e, talvez, sobre o futuro. Naquela noite, enquanto a cidade lá embaixo pulsava com sua vida noturna, Gabriel e Laura permaneceram na varanda conversando. Falaram sobre arrependimentos, sobre segundas chances, sobre a estranha maneira como o destino às vezes opera. E embora o futuro fosse incerto, com muitos desafios pela frente, ambos sentiram, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de paz. Uma sensação de que, por mais difícil que fosse o caminho pela frente, eles não estariam mais sozinhos. O sol começava a nascer quando Laura finalmente se preparou para ir embora. Na porta do elevador, Gabriel a chamou uma última vez. Laura, ele disse, um sorriso genuíno em seu rosto. Obrigado por me fazer ver de novo. Não com os olhos, mas com o coração. Enquanto o elevador descia, Laura sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. O futuro era incerto. Mas pela primeira vez em anos ela se permitiu ter esperança. Esperança de redenção, de um novo começo e talvez, apenas talvez, de um amor verdadeiro. Os dias que se seguiram à revelação foram uma montanha-russa emocional para Gabriel e Laura. O rompimento do noivado com Helena se tornou notícia nas colunas sociais, gerando uma onda de especulações e fofocas nos círculos da alta sociedade paulistana. Gabriel, ainda convalescendo de sua condição ocular, encontrou-se no centro de uma tempestade midiática que não podia ver, mas certamente podia sentir. Laura, por sua vez, enfrentava seus próprios dilemas. Sua posição como enfermeira de Gabriel havia se tornado complicada. A diretoria do hospital que a contratara expressou preocupação com o possível conflito de interesses, sugerindo que talvez fosse melhor designar outro profissional para o caso. Numa manhã particularmente tensa, Gabriel e Laura se encontraram na varanda da cobertura, o lugar que havia se tornado seu refúgio particular. Eles querem me afastar do seu caso, Laura disse, sua voz carregada de preocupação. Dizem que não é ético dada nossa história. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. E o que você pensa sobre isso? Laura hesitou. Profissionalmente, eles têm razão, mas, Gabriel incentivou. Mas a ideia de deixar você agora, quando mais precisa de apoio, me parte o coração, ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Gabriel estendeu a mão buscando a dela. Quando seus dedos se entrelaçaram, ambos sentiram aquela conexão elétrica que havia se tornado tão familiar. Laura, ele começou, sua voz firme. Nos últimos meses, você não foi apenas minha enfermeira. Foi minha amiga, minha confidente, minha luz na escuridão. Sei que é egoísta da minha parte, mas não quero que você vá. Laura sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Gabriel, eu... Nesse momento, o som do elevador interrompeu a conversa. Dona Zuleide, a governanta, entrou apressadamente na varanda. Senhor Montenegro, perdoe a intromissão, mas o Dr. Almeida está aqui. Disse que é urgente. O Dr. Almeida, oftalmologista responsável pelo caso de Gabriel, raramente fazia visitas domiciliares. Sua presença inesperada criou uma atmosfera de apreensão. O médico entrou na varanda, seu semblante sério. Gabriel, tenho notícias importantes sobre sua condição. O silêncio que se seguiu foi pesado. Laura apertou instintivamente a mão de Gabriel, oferecendo apoio silencioso. Os últimos exames mostraram uma melhora significativa, o médico continuou. Acredito que podemos iniciar o processo de remoção das bandagens e reabilitação. Visual mais cedo do que o previsto. A notícia, que deveria ser motivo de celebração, foi recebida com uma mistura complexa de emoções. Gabriel, é claro, estava aliviado e esperançoso, mas havia também um temor subjacente. E se ao recuperar a visão, algo mudasse entre ele e Laura? Laura, por sua vez, sentiu uma onda de ansiedade. Parte dela estava genuinamente feliz pela recuperação de Gabriel.
mas outra parte temia o momento em que ele a veria novamente. Será que a imagem que ele havia construído dela em sua mente corresponderia à realidade? Isso é maravilhoso. Gabriel finalmente respondeu, sua voz traindo um leve tremor. Quando podemos começar? Podemos iniciar o processo gradual amanhã mesmo, o Dr. Almeida respondeu. Mas lembre-se, será um processo lento. Seus olhos precisarão se readaptar gradualmente à luz. Após o médico sair, Gabriel e Laura permaneceram, em silêncio por longos momentos. Foi Gabriel quem finalmente quebrou o silêncio. Laura, ele disse suavemente, há algo que preciso te dizer antes que tudo mude. Laura sentiu seu coração acelerar. O que é? Estes últimos meses, esta experiência de ver o mundo através de outros sentidos, me transformou. E você? Foi parte fundamental dessa transformação. Ele fez uma pausa como se buscasse as palavras certas. Eu me apaixonei por você. Não pela sua aparência, que não posso ver, mas pela sua essência, pelo seu coração, pela sua alma. Laura sentiu as lágrimas correrem livremente por seu rosto. Gabriel, eu... Não precisa dizer nada agora. Ele a interrompeu gentilmente. Sei que há muito a ser considerado, muitos obstáculos a serem superados. Mas quero que saiba que não importa o que aconteça quando eu recuperar a visão, meus sentimentos por você são reais e profundos. Laura não conseguiu conter o soluço que escapou de seus lábios. Com delicadeza, ela levou a mão de Gabriel ao seu rosto, permitindo que ele sentisse suas lágrimas. Eu também te amo, Gabriel, ela confessou, e tenho tanto medo de não ser o que você espera quando puder me ver de novo. Gabriel sorriu, aquele sorriso que fazia o coração de Laura derreter. Laura, eu já te vejo. Te vejo com uma clareza que nunca experimentei antes. O resto é apenas detalhe. Naquela noite, enquanto a cidade dormia lá embaixo, Gabriel e Laura permaneceram na varanda, conversando, rindo, às vezes chorando. Falaram sobre medos e esperanças, sobre o passado que os uniu e o futuro incerto que os aguardava. O dia amanheceu com uma atmosfera de expectativa palpável na cobertura de Gabriel. Era o dia em que o processo de remoção das bandagens começaria, marcando o início de sua jornada de volta à visão. Laura chegou cedo, seu coração dividido entre a alegria pela recuperação de Gabriel e a ansiedade sobre o que isso significaria para eles. Dr. Almeida chegou pontualmente às 9h, acompanhado por uma pequena equipe médica. O procedimento seria gradual, explicou ele, para não sobrecarregar os olhos sensíveis de Gabriel. Vamos começar removendo apenas uma pequena parte da bandagem, o médico instruiu. Gabriel, é crucial que você nos diga exatamente o que está sentindo, por menor que seja a sensação. Laura segurava a mão de Gabriel, oferecendo apoio silencioso, enquanto o médico começava a remover cuidadosamente uma pequena parte da bandagem. Estou vendo algo, Gabriel sussurrou, sua voz tremendo de emoção. É muito embaçado, mas há luz. Laura sentiu seu coração acelerar. Era o primeiro passo de uma longa jornada, mas já significava tanto. O Dr. Almeida continuou o processo lentamente, fazendo pausas frequentes para que os olhos de Gabriel se adaptassem. A cada novo fragmento de visão que Gabriel recuperava, a emoção na sala crescia. Consigo ver contornos, Gabriel disse em determinado momento, sua voz embargada. Silhueta, doutor, acho que posso ver o contorno do seu jaleco. Laura observava, maravilhada e apreensiva. Parte dela queria se colocar no campo de visão de Gabriel, ansiosa para ser a primeira coisa que ele veria claramente. Outra parte temia esse momento, receosa de que a realidade não correspondesse à imagem que ele havia construído em sua mente. O processo durou horas, com períodos de descanso entre as sessões. No final do dia, uma pequena parte da bandagem havia sido removida, permitindo que Gabriel tivesse uma visão limitada e embaçada do mundo ao seu redor. Quando a equipe médica finalmente se retirou, deixando instruções rigorosas sobre cuidados que a programação para os próximos dias, Gabriel e Laura se encontraram sozinhos na sala. Como você está se sentindo?
Laura perguntou suavemente, sentando-se ao lado dele no sofá. Gabriel virou o rosto em sua direção, seus olhos ainda parcialmente cobertos tentando focar. É surreal, ele respondeu. Como emergir de um sonho muito longo. Tudo ainda está tão embaçado, mas... Laura, eu posso ver luz, cores. Lágrimas de alegria corriam pelo rosto de ambos. Laura estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto de Gabriel. Estou tão feliz por você, ela sussurrou. Gabriel cobriu a mão dela com a sua. Laura, eu ainda não consigo te ver claramente. Mas sabe o que é engraçado? Mesmo assim, sei exatamente como você é. Porque te vejo com meu coração. A emoção do momento foi interrompida pelo som do celular de Gabriel, que era sua mãe, Dona Elisa, que havia sido informada sobre o início do tratamento. Filho, como você está? Estou pegando o primeiro voo para São Paulo. A voz animada de Dona Elisa soou pelo viva-voz. Gabriel sorriu, mas Laura notou uma leve tensão em seus ombros. A família de Gabriel, especialmente sua mãe, ainda não sabia sobre o rompimento com Helena ou sobre o desenvolvimento de sua relação com Laura. Após desligar o telefone, Gabriel soltou um longo suspiro. Acho que temos mais um desafio pela frente, ele disse, um sorriso cansado nos lábios. Laura assentiu, sentindo o peso da situação. A recuperação da visão de Gabriel não era apenas um processo médico, mas o início de uma série de mudanças e confrontos em sua vida pessoal e profissional. Naquela noite, enquanto Gabriel descansava, Laura permaneceu na varanda observando as luzes da cidade. O futuro, que até então parecia uma nebulosa de possibilidades, começava a tomar forma, e com ele vinham novos medos e inseguranças. Como Gabriel reagiria ao vê-la claramente pela primeira vez? Como sua família e amigos receberiam a notícia de seu relacionamento? E mais importante, como eles navegariam essa nova fase de suas vidas, onde a dinâmica entre eles inevitavelmente mudaria? Perdida em seus pensamentos, Laura não percebeu Gabriel se aproximando até sentir seus braços ao redor de sua cintura. 1 centavo pelos seus pensamentos, ele murmurou, seu hálito quente contra o pescoço dela. Laura se virou em seus braços, encarando os olhos parcialmente vendados de Gabriel. Estava pensando em nós, ela admitiu, em tudo que está por vir. Gabriel sorriu, aquele sorriso que fazia o coração dela derreter. Seja o que for, enfrentaremos juntos. Prometo que não importa o que eu veja quando essas bandagens saírem completamente. O que sinto por você não mudará. Laura assentiu, querendo acreditar com todo o seu coração. Mas uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrava dúvidas e medos. Enquanto o casal permanecia abraçado na varanda, contemplando o horizonte que Gabriel começava a redescobrir, o destino preparava novos desafios. O caminho à frente seria cheio de obstáculos, familiares desconfiados, ex-noivas ressentidas, a pressão da mídia e da sociedade. Mas naquele momento, sob as estrelas de São Paulo, Gabriel e Laura se permitiram acreditar que seu amor, nascido na escuridão, seria forte o suficiente para florescer na luz. O aeroporto de Congonhas fervilhava com sua usual agitação quando Dona Elisa Montenegro desembarcou, acompanhada por Gustavo, o irmão mais novo de Gabriel. Laura, que havia se oferecido para buscá-los, sentiu seu estômago revirar de nervosismo ao avistá-los. Dona Elisa, uma mulher elegante na casa dos 60, exalava uma aura de sofisticação que intimidava Laura. Gustavo, por sua vez, carregava uma expressão de curiosidade mal disfarçada. Você deve ser a enfermeira, Dona Elisa disse, estendendo a mão para um cumprimento formal. Helena nos falou sobre você. Laura sentiu um frio na espinha. O que exatamente Helena havia dito? Sim, senhora, sou Laura Mendes. É um prazer conhecê-los. O trajeto até a cobertura de Gabriel foi tenso. Dona Elisa fazia perguntas incessantes sobre o estado de saúde do filho, enquanto Gustavo observava Laura pelo retrovisor, como se tentasse decifrar um enigma. Ao chegarem, Gabriel os aguardava na sala, ainda com parte dos olhos cobertos, mas visivelmente mais confiante em seus movimentos. Mãe, Gustavo. Ele os cumprimentou calorosamente, abraçando-os. Dona Elisa, não. Perdeu tempo.
Filho, estou tão feliz que esteja se recuperando. Helena deve estar radiante. Por falar nisso, onde ela está? Achei que estaria aqui. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Gabriel pigarreou, buscando as palavras certas. Mãe, Gustavo, há algo que preciso contar a vocês. Helena e eu, nós terminamos o noivado. A reação foi imediata. Dona Elisa levou a mão ao peito, chocada. Mas como? Por quê? Gabriel, você não está pensando claramente. Essa condição está afetando o seu julgamento. Gabriel manteve a calma, sua voz firme. Não, mãe, na verdade, essa experiência me fez ver as coisas com mais clareza do que nunca. Foi então que Gustavo, que até então observava tudo em silêncio, falou. Tem a ver com ela, não é? Ele apontou para Laura, a enfermeira. Laura sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Seu coração batia tão forte que ela temia que todos na sala pudessem ouvi-lo. Gabriel deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Laura. Sim, tem a ver com Laura, mas não da forma que vocês estão pensando. É uma longa história e peço que me ouçam com a mente aberta. Nas horas que se seguiram, Gabriel narrou toda a história. O encontro na praia anos atrás, o reencontro inesperado e como Laura havia se tornado muito mais que uma enfermeira para ele. Dona Elisa alternava entre expressões de choque e desaprovação. Gabriel, isso é loucura. Essa moça obviamente se aproveitou da sua condição vulnerável. É você, senhorita. Ela se virou para Laura. Como pôde enganar meu filho dessa forma? Laura, que até então se mantivera em silêncio, finalmente falou. Senhora Montenegro, eu entendo sua desconfiança. Realmente cometi erros no passado, erros dos quais me arrependo profundamente. Mas passei os últimos anos tentando me redimir, tornando-me uma pessoa melhor. O que sinto pelo seu filho é genuíno e puro. Gustavo, surpreendentemente, foi o primeiro a demonstrar compreensão. Mãe, ele interveio. Acho que deveríamos dar uma chance a eles. Olhe para Gabriel. Você já o viu tão vivo assim antes? Dona Elisa parecia dividida entre sua desconfiança e o desejo de ver o filho feliz. Isso é muita coisa para processar. Preciso de um tempo. Ela se retirou para o quarto de hóspedes, deixando um silêncio tenso na sala. Gabriel se aproximou de Laura, segurando sua mão. Está tudo bem, ele sussurrou. Eles vão entender eventualmente. Naquela noite, enquanto a família Montenegro tentava processar as revelações do dia, o celular de Gabriel tocou. Era seu advogado. Gabriel, a voz do advogado soava preocupada. Temos um problema. Helena está ameaçando ir à imprensa com uma história sobre como você foi manipulado durante sua recuperação. Ela está pintando Laura como uma oportunista que se aproveitou da sua condição. O sangue de Gabriel gelou. Ele sabia que Helena não aceitaria o fim do noivado facilmente, mas não esperava algo tão baixo. O que podemos fazer? Ele perguntou, sentindo Laura tensa ao seu lado. Por enquanto, mantenha-se discreto. Estou trabalhando em uma estratégia legal, mas precisamos ser cuidadosos. Qualquer declaração pública agora pode complicar as coisas. Após desligar, Gabriel abraçou Laura, que tremia levemente. Vai ficar tudo bem, ele prometeu, embora sua própria voz traísse uma nota de preocupação. Laura assentiu contra seu peito, mas seu coração estava pesado. Ela sabia que a batalha estava apenas começando. A recuperação da visão de Gabriel, que deveria ser um momento de alegria, estava se transformando em um campo minado de desafios emocionais e sociais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena se reunia com seus advogados e assessores de imprensa. Seu rosto, normalmente sereno, estava contorcido em uma máscara de raiva e determinação. Eu quero que todos saibam a verdade, ela declarou. Gabriel Montenegro, o grande empresário cegado não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E quanto a essa enfermeira, ela praticamente cuspiu a palavra. Vou garantir que ela nunca mais trabalhe nesta cidade. O palco estava montado para uma batalha que transcenderia o pessoal e invadiria a esfera pública. Gabriel e Laura, unidos por um amor nascido nas sombras, agora teriam que enfrentar os holofotes impiedosos da sociedade e da mídia. Amanhã amanheceu com uma atmosfera pesada na cobertura de Gabriel. O casal mal havia dormido.
atormentado pelas possíveis repercussões das ameaças de Helena. Quando Gabriel ligou a televisão, seus temores se confirmaram. Escândalo na alta sociedade paulistana, anunciava na apresentadora do programa de fofocas matinal. O empresário Gabriel Montenegro, ainda em recuperação de um problema ocular, rompe noivado com a socialite Helena Vasconcelos. Fontes afirmam que uma enfermeira oportunista está por trás da separação. Laura sentiu seu estômago revirar. Ver sua vida exposta de forma tão distorcida era doloroso e assustador. "Desliga isso", pediu Gabriel, sua voz tensa. Ele podia ver apenas vultos na tela, mas o tom sensacionalista era inconfundível. Nesse momento, o celular de Gabriel tocou. Era Rodrigo, seu melhor amigo e sócio na empresa. "Gabriel, que loucura! É essa? Estou sendo bombardeado de ligações. A diretoria está em pânico. Os acionistas estão questionando sua capacidade de liderança. Precisamos de uma declaração oficial urgente." Gabriel suspirou profundamente. "Rodrigo, me dê algumas horas? Preciso conversar com minha família e com Laura antes de qualquer coisa." Mal desligou e outra chamada entrou. Era o Dr. Almeida, visivelmente preocupado. "Gabriel, vi as notícias. Todo esse estresse pode comprometer sua recuperação. Sugiro adiarmos a próxima etapa do tratamento até que as coisas se acalmem." A frustração de Gabriel era palpável. O que deveria ser um período de cura e descoberta estava se transformando em um pesadelo midiático. Dona Elisa entrou na sala, seu rosto uma máscara de preocupação e desaprovação. "Filho, isso é um desastre. Precisamos convocar uma coletiva de imprensa, esclarecer esse mal-entendido com Helena." "Não é um mal-entendido, mãe", Gabriel respondeu firmemente. "Helena está agindo por vingança, distorcendo a verdade." Laura, que até então observava tudo em silêncio, finalmente falou. Talvez eu deva me afastar por um tempo, para o bem da sua recuperação e da sua reputação." Gabriel se virou bruscamente em sua direção. "Não", ele exclamou, sua voz carregada de emoção. "Não vou permitir que Helena ou qualquer outra pessoa nos separe. Enfrentaremos isso, juntos." Gustavo, que estivera pensativo até o momento, sugeriu. "E se contássemos a verdadeira história? Toda ela desde o início?" Um silêncio pensativo caiu sobre a sala. A ideia era arriscada, mas poderia ser a única forma de controlar a narrativa. "Tem razão", Gabriel finalmente concordou. "Chega de segredos, chega de meias-verdades. Vamos contar nossa história do nosso jeito." Nas horas seguintes, a cobertura se transformou em um centro de operações. Rodrigo chegou com a equipe de relações públicas da empresa. Jornalistas de confiança foram contatados. Laura, com o coração na mão, ligou para seus pais, preparando-os para a exposição iminente. No final da tarde, Gabriel e Laura sentaram-se lado a lado para uma entrevista exclusiva com Ana Luísa Machado, uma respeitada jornalista conhecida por sua integridade. "Senhoras e senhores", Ana Luísa começou olhando diretamente para a câmera. "Hoje temos uma história extraordinária para contar. Uma história de redenção, de segundas chances e de um amor que transcende as aparências." Com as mãos entrelaçadas, Gabriel e Laura narraram sua jornada. Desde o encontro na praia anos atrás, até o reencontro inesperado e o amor que floresceu durante a recuperação de Gabriel. Laura, com lágrimas nos olhos, falou sobre seus erros do passado e sua busca por redenção. Gabriel, por sua vez, descreveu como a experiência de perder temporariamente a visão o fez enxergar o que realmente importava na vida. "Não estou defendendo as ações passadas de Laura", Gabriel disse com firmeza, "mas acredito no poder da transformação e do arrependimento genuíno. O que vivemos nos últimos meses é real e profundo." À medida que a entrevista avançava, as redes sociais explodiam. Hashtags como "Amor Verdadeiro" e "Segunda Chance" começaram a ganhar tração. Muitos se identificaram com a história de redenção de Laura, enquanto outros admiravam a coragem de Gabriel em defender seu amor. Quando a entrevista terminou, Ana Luísa, visivelmente emocionada, comentou: "Em todos os meus anos de jornalismo, raramente vi uma demonstração tão genuína de amor e coragem." Nos dias que se seguiram,
A história de Gabriel e Laura dominou as manchetes, mas de uma forma que eles não esperavam. Muitos os viam como um símbolo de esperança, um lembrete de que o amor verdadeiro pode nascer nas circunstâncias mais improváveis. Helena, vendo sua narrativa desmoronar, optou por um silêncio estratégico, recuando para uma viagem ao exterior. Uma semana após a entrevista, Gabriel teve sua consulta adiada com o Dr. Almeida. O médico, surpreendido pela melhora significativa na condição ocular de Gabriel, decidiu avançar com o tratamento. Seu corpo está respondendo incrivelmente bem, o médico comentou. Talvez todo esse amor no ar esteja fazendo bem não apenas para sua alma, mas também para sua saúde. Enquanto o Dr. Almeida preparava-se para remover mais uma camada das bandagens, Gabriel segurou firmemente a mão de Laura. "Está pronta?" ele perguntou suavemente. Laura respirou fundo. "Estou", respondeu, sua voz trêmula, mas determinada. O dia amanheceu com uma expectativa quase palpável no ar. Era o dia marcado para a remoção final das bandagens dos olhos de Gabriel. Laura acordou cedo, seu estômago um nó de nervosismo e ansiedade. Ela passou mais tempo que o usual se arrumando, consciente de que este seria o dia em que Gabriel a veria verdadeiramente pela primeira vez. No consultório do Dr. Almeida, o silêncio era quebrado apenas pelo som suave dos equipamentos médicos. Gabriel estava sentado na cadeira de exame, Laura ao seu lado segurando sua mão. Dona Elisa e Gustavo aguardavam ansiosos no canto da sala. "Muito bem, Gabriel", começou o Dr. Almeida, sua voz calma e profissional. "Vamos remover as bandagens, lentamente. É importante que você mantenha os olhos fechados inicialmente, mesmo após a remoção completa. Abriremos gradualmente para que seus olhos possam se ajustar à luz." Laura sentiu a mão de Gabriel apertar a sua com mais força. Ela podia sentir o leve tremor em seus dedos, uma mistura de medo e antecipação. Com movimentos precisos e cuidadosos, o médico começou a remover as bandagens. Camada por camada, o rosto de Gabriel foi sendo revelado. Quando a última bandagem caiu, ele manteve os olhos firmemente fechados, conforme as instruções. "Agora, Gabriel", orientou o Dr. Almeida, "vou diminuir as luzes da sala. Quero que você abra os olhos muito lentamente. Se sentir qualquer desconforto, feche-os imediatamente." O coração de Laura batia tão forte que ela temia que todos na sala pudessem ouvi-lo. Este era o momento que ela tanto ansiava e temia. Gabriel começou a abrir os olhos, piscando rapidamente. Sua expressão era de pura concentração. "Como está se sentindo?" perguntou o médico. É incrível", Gabriel respondeu, sua voz embargada pela emoção. "Está tudo um pouco embaçado ainda, mas eu posso ver. Doutor, eu posso ver." Lágrimas de alegria corriam pelo rosto de todos na sala. Dona Elisa soluçava abertamente, enquanto Gustavo tentava, sem sucesso, disfarçar a própria emoção. O Dr. Almeida realizou uma série de testes rápidos, verificando a resposta pupilar e a capacidade de Gabriel de distinguir formas e cores. A cada teste bem-sucedido, a esperança crescia. Finalmente chegou o momento que Laura tanto esperava e temia. Gabriel virou-se lentamente em sua direção, seus olhos buscando os dela. O tempo pareceu congelar. Por um instante, que pareceu uma eternidade. Gabriel apenas olhou para Laura, seus olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto. Laura sentiu seu coração parar, temerosa do que ele poderia estar pensando. E então, Gabriel sorriu. Um sorriso tão radiante, tão cheio de amor e admiração, que dissipou instantaneamente todos os medos de Laura. "Laura", ele sussurrou, sua voz carregada de emoção. "Você é ainda mais linda do que eu imaginava." Laura não conseguiu conter as lágrimas. Com delicadeza, Gabriel estendeu a mão, tocando seu rosto, enxugando suas lágrimas com o polegar. "Seus olhos", ele continuou maravilhado, "são exatamente como eu me lembrava daquele dia na praia. Como pude esquecer?" Naquele momento, não havia mais ninguém na sala para eles. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas os dois, finalmente se vendo completamente, sem barreiras, sem segredos. "Eu te amo", Gabriel declarou, sua voz firme e segura.
Te amei na escuridão e te amo ainda mais na luz. Laura, incapaz de formar palavras, apenas assentiu, um sorriso radiante iluminando seu rosto através das lágrimas. O momento foi interrompido por um pigarro discreto do Dr. Almeida. Bem, ele disse, um sorriso nos lábios. Parece que a recuperação foi um sucesso em todos os sentidos. As horas seguintes foram um turbilhão de exames adicionais, recomendações médicas e telefonemas. Emocionados para amigos e familiares, Gabriel insistia em olhar para tudo e todos, como uma criança redescobrindo o mundo. Quando finalmente deixaram o consultório, o sol da tarde banhava São Paulo em um dourado suave. Gabriel parou na calçada, olhando maravilhado para a cidade, que há tanto não via. É tudo tão vivo, ele comentou, seus olhos percorrendo as ruas movimentadas, os prédios altos, o céu azul pontilhado de nuvens. Laura observava Gabriel com um misto de alegria e apreensão. Agora que ele podia ver completamente, agora que o mundo se abria novamente para ele em todas as suas possibilidades, será que seus sentimentos permaneceriam os mesmos? Como se lesse seus pensamentos, Gabriel se virou para ela, tomando suas mãos nas dele. Laura, ele começou, seus olhos fixos nos dela. Sei o que você está pensando, mas quero que saiba. O que sinto por você não mudou. Na verdade, só ficou mais forte. Ver você, realmente ver você, só confirmou o que meu coração já sabia. Ele fez uma pausa, olhando ao redor como se buscasse as palavras certas. Então, para surpresa de Laura e dos transeuntes curiosos, Gabriel se ajoelhou ali mesmo, na calçada movimentada. Laura Mendes, ele disse, sua voz tremendo levemente de emoção. Você me ensinou a ver com o coração. Me mostrou um amor que transcende a visão. Um amor baseado na verdade, no perdão e na redenção. Eu te amei na escuridão e te amo ainda mais na luz. Você me daria a honra de se casar comigo? O mundo pareceu parar. Os sons da cidade desapareceram. Tudo o que Laura podia ouvir era o bater acelerado de seu próprio coração. Com lágrimas nos olhos e um sorriso radiante, ela respondeu, sim, Gabriel, 1000 vezes sim. Enquanto Gabriel se levantava e a envolvia em seus braços, a pequena multidão que havia se formado ao redor aplaudia e assobiava. Naquele momento, sob o sol de São Paulo, com o burburinho da cidade ao fundo, Gabriel e Laura selaram seu amor com um beijo apaixonado. As semanas que se seguiram ao pedido de casamento de Gabriel foram um turbilhão de emoções e eventos. A notícia do noivado espalhou-se rapidamente, gerando uma nova onda de interesse midiático no casal que já havia cativado a atenção do público. Laura, que sempre preferira uma vida discreta, se viu no centro das atenções. Revistas de celebridades disputavam entrevistas exclusivas. Programas de TV faziam ofertas para cobrir o casamento e as redes sociais não paravam de especular sobre cada detalhe do relacionamento deles. Em uma manhã particularmente agitada, Gabriel encontrou Laura na varanda da cobertura, olhando pensativamente para a cidade. Um centavo pelos seus pensamentos, ele disse suavemente, envolvendo-a em um abraço por trás. Laura suspirou, recostando-se nele. Às vezes me pergunto se estamos fazendo a coisa certa. Toda essa atenção, essa exposição, não era o que eu imaginava para nossas vidas. Gabriel a virou gentilmente para encará-lo. Laura, o que importa é o que construímos juntos, não o que os outros pensam ou dizem. Mas se isso está te incomodando tanto, podemos encontrar uma maneira de nos afastar dos holofotes. Naquele momento, o celular de Gabriel tocou. Era Rodrigo, seu sócio e amigo. Gabriel, precisamos conversar. A voz de Rodrigo soava tensa. A diretoria está preocupada. Toda essa exposição midiática, alguns acionistas acham que está afetando a imagem da empresa. Gabriel franziu o senho. Entendo. Marque uma reunião para hoje à tarde. Vou resolver isso. Após desligar, ele se voltou para Laura, determinação em seus olhos. Acho que chegou a hora de fazermos algumas mudanças. Naquela tarde, na sala de reuniões da Montenegro Incorporações, Gabriel surpreendeu a todos com seu anúncio. Senhores, ele começou, sua voz firme,
Nos últimos meses, passei por experiências que mudaram profundamente minha perspectiva de vida. Percebi que há mais no mundo do que balanços financeiros e relatórios trimestrais. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto na sala. Por isso, decidi que vou me afastar temporariamente da presidência da empresa. Vou me dedicar a projetos sociais, usando nossa influência e recursos para fazer a diferença na vida das pessoas que realmente precisam. A sala explodiu em murmúrios surpresos. Rodrigo, que já suspeitava de algo assim, foi o primeiro a se manifestar. E quem assumiria a presidência durante sua ausência? Gabriel sorriu. Você, Rodrigo. Ninguém conhece esta empresa melhor do que você. Enquanto os executivos discutiam animadamente as implicações dessa mudança, Gabriel saiu da sala, sentindo-se mais leve do que em anos. Em casa, ele compartilhou a novidade com Laura. O que acha de usarmos nossa plataforma para algo maior? Podemos criar uma fundação, trabalhar com reabilitação visual, dar segundas chances a pessoas que, como você, estão buscando redenção. Os olhos de Laura brilharam com a ideia. Gabriel, isso é maravilhoso. Mas tem certeza? É uma mudança. E tanto. Ele a puxou para perto, beijando-a suavemente. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Bem, exceto de querer me casar com você. Nos meses que se seguiram, Gabriel e Laura mergulharam de cabeça em seus novos projetos. A Fundação Montenegro Mendes foi criada, com foco em programas de reabilitação visual e reinserção social. Laura, usando sua experiência como enfermeira e sua própria jornada de redenção, tornou-se o rosto da iniciativa de Segundas Chances. O casal optou por um casamento íntimo, longe dos holofotes. Numa pequena capela à beira-mar, no mesmo lugar onde se conheceram anos atrás. Eles trocaram votos na presença apenas de familiares e amigos próximos. Laura, Gabriel disse, sua voz embargada de emoção. Você me ensinou que o verdadeiro amor vai além do que os olhos podem ver. Com você, aprendi a enxergar com o coração, a valorizar as segundas chances e a acreditar no poder da transformação. Prometo amar você todos os dias da minha vida, na luz e na escuridão, nos momentos fáceis e nos desafiadores. Laura, com lágrimas nos olhos, respondeu. Gabriel, você me deu muito mais que uma segunda chance. Você me deu um novo propósito, um novo começo. Prometo estar ao seu lado sempre, ser sua parceira, sua amiga, sua confidente. Nosso amor, nascido nas sombras e fortalecido na luz, será meu guia e minha força para sempre. Enquanto trocavam alianças, o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Era um novo começo, não apenas para eles como casal, mas para todos aqueles cujas vidas seriam tocadas por seu trabalho e sua história. Meses depois, em uma clínica de reabilitação visual fundada por eles, Gabriel e Laura caminhavam de mãos dadas conversando com pacientes e suas famílias. Em um canto, uma jovem que acabara de recuperar a visão abraçava sua mãe, chorando de alegria. Está tudo bem, ele sussurrou. Eles vão entender eventualmente. Naquela noite, enquanto a família Montenegro tentava processar as revelações do dia, o celular de Gabriel tocou. Era seu advogado. Gabriel, a voz do advogado soava preocupada. Temos um problema. Helena está ameaçando ir à imprensa com uma história sobre como você foi manipulado durante sua recuperação. Ela está pintando Laura como uma oportunista que se aproveitou da sua condição. O sangue de Gabriel gelou. Ele sabia que Helena não aceitaria o fim do noivado facilmente, mas não esperava algo tão baixo. O que podemos fazer? Ele perguntou, sentindo Laura tensa ao seu lado. Por enquanto, mantenha-se discreto. Estou trabalhando em uma estratégia legal, mas precisamos ser cuidadosos. Qualquer declaração pública agora pode complicar as coisas. Após desligar, Gabriel abraçou Laura, que tremia levemente. Vai ficar tudo bem, ele prometeu, embora sua própria voz traísse uma nota de preocupação. Laura assentiu contra seu peito, mas seu coração estava pesado. Ela sabia que a batalha estava apenas começando. A recuperação da visão de Gabriel, que deveria ser um momento de alegria, estava se transformando em um campo minado de desafios emocionais e sociais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena se reunia com seus advogados e assessores de imprensa.
Seu rosto, normalmente sereno, estava contorcido em uma máscara de raiva e determinação. Eu quero que todos saibam a verdade, ela declarou. Gabriel Montenegro, o grande empresário cegado não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E quanto a essa enfermeira, ela praticamente cuspiu a palavra. Vou garantir que ela nunca mais trabalhe nesta cidade. O palco estava montado para uma batalha que transcenderia o pessoal e invadiria a esfera pública. Gabriel e Laura, unidos por um amor nascido nas sombras, agora teriam que enfrentar os holofotes impiedosos da sociedade e da mídia. Amanhã amanheceu com uma atmosfera pesada na cobertura de Gabriel. O casal mal havia dormido, atormentado pelas possíveis repercussões das ameaças de Helena. Quando Gabriel ligou a televisão, seus temores se confirmaram. Escândalo na alta sociedade paulistana, anunciava na apresentadora do programa de fofocas matinal. O empresário Gabriel Montenegro, ainda em recuperação de um problema ocular, rompe noivado com a socialite Helena Vasconcelos. Fontes afirmam que uma enfermeira oportunista está por trás da separação. Laura sentiu seu estômago revirar. Ver sua vida exposta de forma tão distorcida era doloroso e assustador. Desliga isso, pediu Gabriel, sua voz tensa. Ele podia ver apenas vultos na tela, mas o tom sensacionalista era inconfundível. Nesse momento, o celular de Gabriel tocou. Era Rodrigo, seu melhor amigo e sócio na empresa. Gabriel, que loucura! É essa? Estou sendo bombardeado de ligações. A diretoria está em pânico. Os acionistas estão questionando sua capacidade de liderança. Precisamos de uma declaração oficial urgente. Gabriel suspirou profundamente. Rodrigo, me dê algumas horas. Preciso conversar com minha família e com Laura antes de qualquer coisa. Mal desligou e outra chamada entrou. Era o Dr. Almeida, visivelmente preocupado. Gabriel, vi as notícias. Todo esse estresse pode comprometer sua recuperação. Sugiro adiarmos a próxima etapa do tratamento até que as coisas se acalmem. A frustração de Gabriel era palpável. O que deveria ser um período de cura e descoberta estava se transformando em um pesadelo midiático. Dona Elisa entrou na sala, seu rosto uma máscara de preocupação e desaprovação. Filho, isso é um desastre. Precisamos convocar uma coletiva de imprensa, esclarecer esse mal-entendido com Helena. Não é um mal-entendido, mãe. Gabriel respondeu firmemente. Helena está agindo por vingança, distorcendo a verdade. Laura, que até então observava tudo em silêncio, finalmente falou. Talvez eu deva me afastar por um tempo, para o bem da sua recuperação e da sua reputação. Gabriel se virou bruscamente em sua direção. Não, ele exclamou, sua voz carregada de emoção. Não vou permitir que Helena ou qualquer outra pessoa nos separe. Enfrentaremos isso, juntos. Gustavo, que estivera pensativo até o momento, sugeriu. E se contássemos a verdadeira história? Toda ela desde o início? Um silêncio pensativo caiu sobre a sala. A ideia era arriscada, mas poderia ser a única forma de controlar a narrativa. Tem razão. Gabriel finalmente concordou. Chega de segredos, chega de meias-verdades. Vamos contar nossa história do nosso jeito. Nas horas seguintes, a cobertura se transformou em um centro de operações. Rodrigo chegou com a equipe de relações públicas da empresa. Jornalistas de confiança foram contatados. Laura, com o coração na mão, ligou para seus pais, preparando-os para a exposição iminente. No final da tarde, Gabriel e Laura sentaram-se lado a lado para uma entrevista exclusiva com Ana Luísa Machado, uma respeitada jornalista conhecida por sua integridade. Senhoras e senhores, Ana Luísa começou olhando diretamente para a câmera. Hoje temos uma história extraordinária para contar. Uma história de redenção, de segundas chances e de um amor que transcende as aparências. Com as mãos entrelaçadas, Gabriel e Laura narraram sua jornada. Desde o encontro na praia anos atrás, até o reencontro inesperado e o amor que floresceu durante a recuperação de Gabriel. Laura, com lágrimas nos olhos, falou sobre seus erros do passado e sua busca por redenção. Gabriel, por sua vez, descreveu como a experiência de perder temporariamente a visão o fez enxergar o que realmente importava na vida.
Não estou defendendo as ações passadas de Laura, Gabriel disse com firmeza, mas acredito no poder da transformação e do arrependimento genuíno. O que vivemos nos últimos meses é real e profundo. À medida que a entrevista avançava, as redes sociais explodiam. Hashtags como Amor Verdadeiro e Segunda Chance começaram a ganhar tração. Muitos se identificaram com a história de redenção de Laura, enquanto outros admiravam a coragem de Gabriel em defender seu amor. Quando a entrevista terminou, Ana Luísa, visivelmente emocionada, comentou: "Em todos os meus anos de jornalismo, raramente vi uma demonstração tão genuína de amor e coragem." Nos dias que se seguiram, a história de Gabriel e Laura dominou as manchetes, mas de uma forma que eles não esperavam. Muitos os viam como um símbolo de esperança, um lembrete de que o amor verdadeiro pode nascer nas circunstâncias mais improváveis. Helena, vendo sua narrativa desmoronar, optou por um silêncio estratégico, recuando para uma viagem ao exterior. Uma semana após a entrevista, Gabriel teve sua consulta adiada com o Dr. Almeida. O médico, surpreendido pela melhora significativa na condição ocular de Gabriel, decidiu avançar com o tratamento. "Seu corpo está respondendo incrivelmente bem", o médico comentou. "Talvez todo esse amor no ar esteja fazendo bem não apenas para sua alma, mas também para sua saúde." Enquanto o Dr. Almeida preparava-se para remover mais uma camada das bandagens, Gabriel segurou firmemente a mão de Laura. "Está pronta?" ele perguntou suavemente. Laura respirou fundo. "Estou", respondeu, sua voz trêmula, mas determinada. O dia amanheceu com uma expectativa quase palpável no ar. Era o dia marcado para a remoção final das bandagens dos olhos de Gabriel. Laura acordou cedo, seu estômago um nó de nervosismo e ansiedade. Ela passou mais tempo que o usual se arrumando, consciente de que este seria o dia em que Gabriel a veria verdadeiramente pela primeira vez. No consultório do Dr. Almeida, o silêncio era quebrado apenas pelo som suave dos equipamentos médicos. Gabriel estava sentado na cadeira de exame, Laura ao seu lado segurando sua mão. Dona Elisa e Gustavo aguardavam ansiosos no canto da sala. "Muito bem, Gabriel", começou o Dr. Almeida, sua voz calma e profissional. "Vamos remover as bandagens, lentamente. É importante que você mantenha os olhos fechados inicialmente, mesmo após a remoção completa. Abriremos gradualmente para que seus olhos possam se ajustar à luz." Laura sentiu a mão de Gabriel apertar a sua com mais força. Ela podia sentir o leve tremor em seus dedos, uma mistura de medo e antecipação. Com movimentos precisos e cuidadosos, o médico começou a remover as bandagens. Camada por camada, o rosto de Gabriel foi sendo revelado. Quando a última bandagem caiu, ele manteve os olhos firmemente fechados, conforme as instruções. "Agora, Gabriel", orientou o Dr. Almeida, "vou diminuir as luzes da sala. Quero que você abra os olhos muito lentamente. Se sentir qualquer desconforto, feche-os imediatamente." O coração de Laura batia tão forte que ela temia que todos na sala pudessem ouvi-lo. Este era o momento que ela tanto ansiava e temia. Gabriel começou a abrir os olhos, piscando rapidamente. Sua expressão era de pura concentração. "Como está se sentindo?" perguntou o médico. É incrível", Gabriel respondeu, sua voz embargada pela emoção. "Está tudo um pouco embaçado ainda, mas eu posso ver. Doutor, eu posso ver." Lágrimas de alegria corriam pelo rosto de todos na sala. Dona Elisa soluçava abertamente, enquanto Gustavo tentava, sem sucesso, disfarçar a própria emoção. O Dr. Almeida realizou uma série de testes rápidos, verificando a resposta pupilar e a capacidade de Gabriel de distinguir formas e cores. A cada teste bem-sucedido, a esperança crescia. Finalmente chegou o momento que Laura tanto esperava e temia. Gabriel virou-se lentamente em sua direção, seus olhos buscando os dela. O tempo pareceu congelar. Por um instante, que pareceu uma eternidade. Gabriel apenas olhou para Laura, seus olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto. Laura sentiu seu coração parar, temerosa do que ele poderia estar pensando. E então, Gabriel sorriu. Um sorriso tão radiante
tão cheio de amor e admiração, que dissipou instantaneamente todos os medos de Laura. Laura, ele sussurrou, sua voz carregada de emoção. Você é ainda mais linda do que eu imaginava. Laura não conseguiu conter as lágrimas. Com delicadeza, Gabriel estendeu a mão, tocando seu rosto, enxugando suas lágrimas com o polegar. Seus olhos, ele continuou maravilhado. São exatamente como eu me lembrava daquele dia na praia. Como pude esquecer? Naquele momento, não havia mais ninguém na sala para eles. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas os dois, finalmente se vendo completamente, sem barreiras, sem segredos. Eu te amo, Gabriel declarou, sua voz firme e segura. Te amei na escuridão e te amo ainda mais na luz. Laura, incapaz de formar palavras, apenas assentiu, um sorriso radiante iluminando seu rosto através das lágrimas. O momento foi interrompido por um pigarro discreto do Dr. Almeida. Bem, ele disse, um sorriso nos lábios. Parece que a recuperação foi um sucesso em todos os sentidos. As horas seguintes foram um turbilhão de exames adicionais, recomendações médicas e telefonemas. Emocionados para amigos e familiares, Gabriel insistia em olhar para tudo e todos, como uma criança redescobrindo o mundo. Quando finalmente deixaram o consultório, o sol da tarde banhava São Paulo em um dourado suave. Gabriel parou na calçada, olhando maravilhado para a cidade, que há tanto não via. É tudo tão vivo, ele comentou, seus olhos percorrendo as ruas movimentadas, os prédios altos, o céu azul pontilhado de nuvens. Laura observava Gabriel com um misto de alegria e apreensão. Agora que ele podia ver completamente, agora que o mundo se abria novamente para ele em todas as suas possibilidades, será que seus sentimentos permaneceriam os mesmos? Como se lesse seus pensamentos, Gabriel se virou para ela, tomando suas mãos nas dele. Laura, ele começou, seus olhos fixos nos dela. Sei o que você está pensando, mas quero que saiba. O que sinto por você não mudou. Na verdade, só ficou mais forte. Ver você, realmente ver você, só confirmou o que meu coração já sabia. Ele fez uma pausa, olhando ao redor como se buscasse as palavras certas. Então, para a surpresa de Laura e dos transeuntes curiosos, Gabriel se ajoelhou ali mesmo, na calçada movimentada. Laura Mendes, ele disse, sua voz tremendo levemente de emoção. Você me ensinou a ver com o coração. Me mostrou um amor que transcende a visão. Um amor baseado na verdade, no perdão e na redenção. Eu te amei na escuridão e te amo ainda mais na luz. Você me daria a honra de se casar comigo? O mundo pareceu parar. Os sons da cidade desapareceram. Tudo o que Laura podia ouvir era o bater acelerado de seu próprio coração. Com lágrimas nos olhos e um sorriso radiante, ela respondeu, sim, Gabriel, 1000 vezes sim. Enquanto Gabriel se levantava e a envolvia em seus braços, a pequena multidão que havia se formado ao redor aplaudia e assobiava. Naquele momento, sob o sol de São Paulo, com o burburinho da cidade ao fundo, Gabriel e Laura selaram seu amor com um beijo apaixonado. As semanas que se seguiram ao pedido de casamento de Gabriel foram um turbilhão de emoções e eventos. A notícia do noivado espalhou-se rapidamente, gerando uma nova onda de interesse midiático no casal que já havia cativado a atenção do público. Laura, que sempre preferira uma vida discreta, se viu no centro das atenções. Revistas de celebridades disputavam entrevistas exclusivas. Programas de TV faziam ofertas para cobrir o casamento e as redes sociais não paravam de especular sobre cada detalhe do relacionamento deles. Em uma manhã particularmente agitada, Gabriel encontrou Laura na varanda da cobertura, olhando pensativamente para a cidade. Um centavo pelos seus pensamentos, ele disse suavemente, envolvendo-a em um abraço por trás. Laura suspirou, recostando-se nele. Às vezes me pergunto se estamos fazendo a coisa certa. Toda essa atenção, essa exposição, não era o que eu imaginava para nossas vidas. Gabriel a virou gentilmente para encará-lo. Laura, o que importa é o que construímos juntos, não o que os outros pensam ou dizem. Mas se isso está te incomodando tanto, podemos encontrar uma maneira de nos afastar dos holofotes. Naquele momento,
O celular de Gabriel tocou. Era Rodrigo, seu sócio e amigo. Gabriel, precisamos conversar. A voz de Rodrigo soava tensa. A diretoria está preocupada. Toda essa exposição midiática, alguns acionistas acham que está afetando a imagem da empresa. Gabriel franziu o senho. Entendo. Marque uma reunião para hoje à tarde. Vou resolver isso. Após desligar, ele se voltou para Laura, determinação em seus olhos. Acho que chegou a hora de fazermos algumas mudanças. Naquela tarde, na sala de reuniões da Montenegro Incorporações, Gabriel surpreendeu a todos com seu anúncio. Senhores, ele começou sua voz firme, nos últimos meses passei por experiências que mudaram profundamente minha perspectiva de vida. Percebi que há mais no mundo do que balanços financeiros e relatórios trimestrais. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto na sala. Por isso decidi que vou me afastar temporariamente da presidência da empresa. Vou me dedicar a projetos sociais, usando nossa influência e recursos para fazer a diferença na vida das pessoas que realmente precisam. A sala explodiu em murmúrios surpresos. Rodrigo, que já suspeitava de algo assim, foi o primeiro a se manifestar. E quem assumiria a presidência durante sua ausência? Gabriel sorriu. Você, Rodrigo. Ninguém conhece esta empresa melhor do que você. Enquanto os executivos discutiam animadamente as implicações dessa mudança, Gabriel saiu da sala, sentindo-se mais leve do que em anos. Em casa, ele compartilhou a novidade com Laura. O que acha de usarmos nossa plataforma para algo maior? Podemos criar uma fundação, trabalhar com reabilitação visual, dar segundas chances a pessoas que, como você, estão buscando redenção. Os olhos de Laura brilharam com a ideia. Gabriel, isso é maravilhoso. Mas tem certeza? É uma mudança. E tanto. Ele a puxou para perto, beijando-a suavemente. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Bem, exceto de querer me casar com você. Nos meses que se seguiram, Gabriel e Laura mergulharam de cabeça em seus novos projetos. A Fundação Montenegro Mendes foi criada, com foco em programas de reabilitação visual e reinserção social. Laura, usando sua experiência como enfermeira e sua própria jornada de redenção, tornou-se o rosto da iniciativa de Segundas Chances. O casal optou por um casamento íntimo, longe dos holofotes, numa pequena capela à beira-mar, no mesmo lugar onde se conheceram anos atrás. Eles trocaram votos na presença apenas de familiares e amigos próximos. Laura, Gabriel disse, sua voz embargada de emoção. Você me ensinou que o verdadeiro amor vai além do que os olhos podem ver. Com você, aprendi a enxergar com o coração, a valorizar as segundas chances e a acreditar no poder da transformação. Prometo amar você todos os dias da minha vida, na luz e na escuridão, nos momentos fáceis e nos desafiadores. Laura, com lágrimas nos olhos, respondeu. Gabriel, você me deu muito mais que uma segunda chance. Você me deu um novo propósito, um novo começo. Prometo estar ao seu lado sempre, ser sua parceira, sua amiga, sua confidente. Nosso amor, nascido nas sombras e fortalecido na luz, será meu guia e minha força para sempre. Enquanto trocavam alianças, o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Era um novo começo, não apenas para eles como casal, mas para todos aqueles cujas vidas seriam tocadas por seu trabalho e sua história. Meses depois, em uma clínica de reabilitação visual fundada por eles, Gabriel e Laura caminhavam de mãos dadas conversando com pacientes e suas famílias. Em um canto, uma jovem que acabara de recuperar a visão abraçava sua mãe, chorando de alegria.